VVAR3, as ações de Via Varejo SA, está atrás de informações e notícias sobre Via Varejo e sacou que a poupança não vai te dar fôlego? Meu amigo, você chegou então no Canal Milhão, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de empresas de capital aberto que negociam ações na Bolsa de Valores e também difundimos a Escola Técnica Estratégias para Swing Trade na modalidade análise gráfica e técnica. Aliás, nós temos cursos quinzenais sobre análise técnica, na semana que vem tem um, temos poucas vagas, mas de toda forma temos 2 turmas por mês e eu abro um convite para você estar presente na nossa próxima edição que ocorrerá na terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Se tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está abaixo do seu vídeo. As turmas têm lotado e a galera tem curtido bastante a nossa linguagem simples e porque somos direto no ponto, ao ferir lucros na renda variável. Vamos falar um pouquinho de VVAR3 que fechou o pregão de hoje a R$ 12,03, uma valorização na semana de 1,3%, num dia em que o Ibov foi para cima, valorizou 2,2% a 115.202 pontos. Será que tem oportunidade de entrada no swing trade pela análise técnica em VVAR3? Vamos e fiquemos até o final do vídeo, meus amigos do Milhão. Dia 5 de março de 2021, antes de irmos para a nossa análise técnica e gráfica das ações ordinárias de Via Varejo de código VVAR3, vamos compartilhar com vocês, amigos do canal Milhão, uma notícia bastante importante que saiu há 3 dias atrás sobre resultados do quarto TRI de 2020. Com isso, passamos a régua no ano de 2020 com os resultados finais de Magazine Luiza divulgado há dias atrás. O título desta notícia que saiu no Infomoney é: Congnada Digital, Via Varejo reverte prejuízo e lucra 336 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. A Via Varejo VVAR3 registrou lucro líquido de 336 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de 875 milhões visto no mesmo período de 2019. O desempenho foi impulsionado por uma transformação digital acelerada pela pandemia, segundo a companhia. O lucro líquido operacional ficou em 209 milhões de reais, ante 78 milhões no quarto trimestre de 2019. A transformação digital permitiu em pouco tempo uma grande virada no nosso crescimento e na nossa rentabilidade. Com a agilidade de uma startup, ganhamos expressiva participação de mercado em muitos segmentos e em todos os canais e categorias, destacou a companhia durante a apresentação dos resultados do quarto T 2020. A Via Varejo fechou o ano de 20 com um recorde histórico de evolução do GMV, que é o volume bruto de mercadorias, que totalizou 38,8 bilhões de reais, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Só no quarto trimestre, o GMV foi de 12,7 bi de reais. As vendas digitais cresceram 110,5%, na comparação anual, totalizando 5,7 bi de reais. Já a receita líquida da companhia subiu 24,4% para 9,47 bi de reais. A companhia também conseguiu ampliar o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado do quarto trimestre de 19 para o mesmo período do ano passado, passando a uma cifra negativa em 35 milhões de reais para um valor positivo de
545 milhões de reais. No acumulado de 2020, o lucro líquido da Via Varejo foi de 1 bilhão de reais ante um prejuízo de 1,4 bi apresentado pela companhia em 19. A receita líquida passou de 29,8 bi de reais para 34,5 bilhões de reais, enquanto o EBITDA ajustado ficou em 2,9 bilhões de reais frente a 1,08 bi de reais de 2019. A Via Varejo encerrou o ano de 20 com caixa líquido e antecipações de 4,8 bilhões de reais. No fim de 19, a cifra estava em apenas 2,2 bilhões de reais. Então, amigos, em síntese, Via Varejo vindo com tudo em 2021. Vamos agora para a nossa análise gráfica e técnica. Já ouçam, já os preços tendem a refletir esse ótimo desempenho divulgado nesta semana por Via Varejo SA e suas ações VVAR3. Vamos continuar a análise técnica e gráfica semanal e educativa de VVAR3, que são as ações ordinárias de Via Varejo, como toda semana fazemos, e aqui o que se passa. Eu tracei um gráfico desta vez mais macro, que ele começa em dezembro de 2019 e vem até os dias atuais para mostrar a vocês alguns fatos com relação a alvos técnicos e a regiões de suporte muito importantes. Tenho lido muito Ishimoku, que é uma técnica japonesa de identificação de suportes e resistências, no qual a teoria diz que um nível de suporte por aquela ferramenta não é dado por uma linha e sim por uma região, e eu fui buscar o motivo pelo qual os preços de VVAR3 lateralizaram e foram buscar um fundo durante os 5 pregões dessa semana aqui, e pela teoria de Ishimoku que eu acabei aplicando aqui neste retângulo de cor azul, identificamos lá atrás, no finalzinho de 19, uma região de briga de preço intensa e que, vejam que coincidência, mas os preços estão se avizinhando a esta região novamente. Esta região ela vai desde R$ 11,10 até mais ou menos R$ 12, que é uma região de briga intensa de preço que nós identificamos aqui no ano de 2019. E como anda VVAR3 com relação aos seus alvos técnicos, hein? Bom, amigos, se ultrapassar a região de suporte que nós desenhamos e representamos aqui com o retângulo de cor azul, vale os alvos técnicos que passamos na semana passada, R$ 10,41 a linha horizontal de cor verde e R$ 8,50 ou aos seus arredores, linha horizontal de cor vermelha então. Bom, vamos então agora dar um zoom nesse gráfico, já visando o Swing Trade, que é a praia do canal Milhão, para mostrarmos alguns elementos de novidade para vocês com relação à semana passada. Bom, por enquanto o OBV está respeitando a LTB e, aliás, descolando para baixo. Isso não é nem um pouco bom, porque isso pode denotar que o zigue-zague de baixa em VVAR3 e a latência de formação de preços frente aos resultados positivos apresentados essa semana pode demorar um pouco, ok? Pontos positivos da semana: formação de um fundo bem marcado aqui que pode representar uma correção do canal secundário de baixa que nós demarcamos com essas duas linhas paralelas e na cor preta. E outro detalhe importante é que, apesar do OBV ainda não somar esse valor, não conseguir captar esse valor, o fato é que nessa semana, chegando volume no papel, destoando de muitos meses anteriores, diria para vocês, desde o mês de dezembro do ano passado não chegava volume na intensidade que vem chegando, hein? Então, muita calma nessa hora.
O momento é de não fazer nada, somente observar, porque possibilidades de entrada que nós verificamos aqui é, primeiramente, uma entrada técnica e de uma forma mais conservadora, uma entrada técnica dada pelos indicadores técnicos e uma entrada através de um pivô de rompimento da LTB que manda no canal secundário, seria formidável daí. Então imaginem, amigos, fazendo um fundo aqui, indo em direção à LTB, rompendo com um pivô de alta verde aqui bem grandão, igual o que apareceu hoje em OIBR3, seria de fato a confirmação de um sinal de entrada em VVAR3, hein? Vamos ficar espertos, vamos começar a pôr atenção em VVAR3, amigos que curtem investir em swing trade nas ações. Feita a análise gráfica então com os alvos técnicos, agora a gente vai para outros indicadores técnicos para medir a temperatura de VVAR3 nesta análise do dia 5 de março, começando com IFR. IFR recentemente mandou um sinal de entrada, mas foi apenas para a correção do canal secundário de baixa, então foi rentável? Claro que sim, mas foi uma operação arriscada, porque quem opera em correção de canal opera em contratendência de baixa, não é? E a análise técnica, ela sugere, ou melhor, recomenda, ou ainda sendo mais incisiva, ela manda operarmos a favor da tendência sempre, hein? E agora, novamente, o papel entra com o IFR aqui na região de sobrevenda e sai de novo. Então, se saiu, é um novo sinal de entrada, porém ele saiu e veio para baixo, então tem que esperar um pouco. De repente, de fato, é aguardar a chegada aqui dos preços na LTB, e o rompimento pelo pivô de alta seria sensacional, e aí sim uma entrada mais segura, mais conservadora. Vamos para outros indicadores para verificar se eles concordam com o que acabamos de falar? Vamos para o Momentum agora. Traçamos uma linha de cor verde horizontal no indicador Momentum para mostrar a vocês que por enquanto não tem sinal de entrada, porque o papel VVAR3, apesar das ótimas notícias, das últimas notícias de Via Varejo SA, esta ótima notícia que acabamos de compartilhar com vocês, bem recente, o papel ainda faz zigue-zague de baixa, então o Momentum fez um fundo, está apontado para cima, mas ainda está longe de romper a linha verde horizontal, que é o start de entrada, o sinal técnico de entrada que tanto aguardamos, hein? Será que vai ficar para trás este canal de baixa? Torcemos muito para a queridinha do Ibov, a queridinha da Bolsa de Valores brasileira, que é a Via Varejo. Por enquanto, então, pelo momento, sem entrada, mas começa a ficar animadinho, hein? Vamos para a MACD agora. Então, meus amigos, o MACD, pelas suas linhas, não tem sinal de entrada, porque elas estão apontadas para baixo, mas o histograma já mandou aqui no dia 2 de março seu sinal antecipado de entrada, hein? Agora resta saber o seguinte: será que ele está dando um sinal de entrada para alcançar aqui a LTB? Ou será que dessa vez esse papel vai com tudo em função das últimas notícias boas e de fato vai começar a valorizar, hein? Então fiquemos de olho. Com relação ao MACD, temos a orientação dos livros técnicos que não deve ser utilizado sozinho. Por enquanto é o único que está mandando um sinal antecipado de entrada. Será que o estocástico vai na dele? Bom, meus amigos, eu diria que vai sim. Aliás, foi hoje que ele mandou o sinal de entrada dele hoje. Vou dar um zoom para vocês perceberem que a linha vermelha cruzou de baixo para cima o limite de 20, então tem sinal de entrada pelo estocástico. Agora nos resta saber se o sinal de entrada vai ter força para romper a LTB e aí sim maximizarmos o lucro em VVAR3, em Via Varejo, no swing trade. Lembro vocês, amigos, que quem for entrar jamais se esqueçam do stop loss, hein? Stop loss é receita caseira, cada um tem a sua, mas nunca jamais aceite operar nesse ano adverso sem stop loss no swing trade. É tiro no pé, hein, galera?
Escutem os amigos do Canal Milhão. Abraço, se não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, compartilhem o conteúdo do Canal Milhão e põem nos comentários as suas observações com relação às últimas notícias, a última notícia de Via Varejo SA e suas ações VVAR3. Abraço, até a próxima, tchau!